E aí, pessoal, beleza? Eu vou ler com vocês o livro e vou tentar explicar para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, abra um livro na página 86 que fala sobre potência elétrica. Então, potência é a relação entre trabalho e o tempo. Então, potência é quanto mais trabalho você consegue realizar, maior a sua potência. E quanto menos tempo você leva para realizar, maior é a sua potência. Se você realiza uma tarefa em menos tempo, maior a sua potência. O trabalho é dado em joules e o tempo é dado em segundos. Joules por segundos é dado em watts. Como é que isso se relaciona com a eletricidade? Verifique o seguinte, nós vimos que a diferença de potencial U é o trabalho pela carga. E a intensidade da corrente elétrica é a carga pelo tempo. Se você multiplicar um pelo outro, U vezes I, o que, que você vai ter? Você vai ter U vezes I, vai ser o trabalho pela carga, vezes a carga pelo tempo. Ora, num circuito elétrico, aqui vamos pegar um circuito elétrico bem básico, o circuito elétrico você tem uma corrente elétrica e você tem uma diferença de potencial aqui. Obviamente, o trabalho para elevar essa carga do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial é a mesma da intensidade da corrente, ou seja, as cargas que estão sendo elevadas de potencial aqui são as mesmas que estão circulando no circuito. Então eu posso cortar esse aqui com esse aqui e eu tenho trabalho sobre tempo, ou seja, U vezes I é potência. Agora, a potência, como é U vezes I, ela pode ser medida em watts. Tudo bem, sem problema. Mas você já viu na sua casa que é utilizado a medida que é quilowatt-hora. Por que isso? Veja, se potência é a relação entre o trabalho, a energia e o tempo, o trabalho vai ser a potência vezes o tempo, né? Então, se você multiplicar a potência, que é dado em watts, e multiplicar pelo tempo, você vai ter energia gasta ou trabalho realizado. Então, você pode muito bem calcular isso em joules. Mas fica mais cômodo porque a quantidade de energia gasta na sua casa é tão grande que a potência, que é dada em watts, e o tempo, que é dado em segundos, para dar em joules, tá? Em vez de a gente colocar essas unidades, a gente pode colocar a potência em quilowatts e o tempo em horas. Aí tem o nosso quilowatt-hora, tá? Então, se você quiser saber quanto é que vale 1 quilowatt-hora, quilowatt-hora é a medida de energia. Energia gasta lá na sua casa e tal. Se você quiser saber em joules quanto é que vale 1 quilowatt-hora, ora, 1 quilowatt são 1000 watts. E 1 hora são 3.600 segundos. Portanto, 1 quilowatt-hora vai dar 3.600.000 joules. Tá? Então, quilowatt-hora é medida de energia, não é medida de potência. Beleza? Então, com isso a gente passou da página 86 e a página 87. E agora nós temos alguns exercícios para resolver. Vamos comentar o exercício da página 88.
Ele pergunta, exercício resolvido 1, acompanhando o seu livro. Então vamos responder a questão resolvida 1 da página 88, tá? Ele fala que um televisor de 300 watts, significa 300 joules por segundo, fica diariamente ligado 4 horas, então tempo por dia, né? Tempo por dia é de 4 horas. E durante 30 dias, que é o mês, ou seja, ele quer saber o consumo, de energia, consumo em 30 dias. Então, se ele quer em 30 dias, eu vou pegar essas 4 horas e multiplicar por 30 dias, né? Então, a minha energia, o meu trabalho realizado vai ser a potência vezes o tempo. A potência, a gente sabe que é 300 watts. E o tempo vai ser 4 horas vezes 30 dias, né? Porque todo dia são 4 horas de televisão. Então, fazendo essas contas aqui, você tem 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. 36, 1, 2, 3, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. 36.000 watts vezes hora. Ou 36, em vez de 36.000, eu posso botar 36 quilowatt hora é o nosso consumo mensal, beleza? Eu vou deixar o R2 e o R3 para vocês resolverem. E as questões da página 89 para vocês resolverem. Se vocês tiverem dúvida, vocês entrem em contato comigo. Beleza? Então, a da página 90, na página 91 não tem problema, é só você ler. Não tem problema, a matéria é bem fácil. As questões resolvidas da página 93 também é bem fácil. Beleza? Então vocês podem resolver todas as questões de potência, tá? Eu só vou resolver uma aqui, uma questão proposta que eu estou achando que é interessante. É a questão 16 da página 95. Página 95. Tá? Um aquecedor utiliza uma resistência elétrica de 20 watts. Então, 20 ohms. Então, a resistência é de 20 ohms. Beleza? Tudo bem até aí. Esse aquecedor é imerso em 1 litro d'água. Então, o volume é de 1 litro de água. E, obviamente, como a densidade da água é de 1 kg por litro, a massa de água vai ser de 1 kg, tá? 1 kg. A 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é igual a 10 graus Celsius. E ligado na tomada, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, a intensidade da corrente elétrica é 10 amperes. Beleza? Calcule o tempo. Então, eu quero saber o tempo. Calcule o tempo. Em quanto tempo a temperatura de água atinge 60 graus, ou seja, eu quero que a temperatura final seja de 60 graus Celsius, beleza? E ele dá o calor específico da água como 1 caloria por grau Celsius, tá? Onde 1 caloria equivale a 4,2 joules. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que ver é quanta energia você vai gastar.
Isso daqui é matéria do segundo ano, a gente está vendo no segundo ano agora, mas era para vocês estarem sabendo, né? Se vocês não estão sabendo, eu vou dizer agora. A quantidade de energia que você vai gastar depende da massa, depende do calor específico e depende da variação de temperatura, tá? Então, a quantidade de energia vai ser 1 kg, como o calor específico está dando em caloria por grama grau Celsius, você vai ter, em vez de 1 kg, você bota 1000 gramas. Tá? O calor específico da água é 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius. E a variação de temperatura de 10 para 60 é de 50 graus Celsius. Então, grau Celsius corta com grau Celsius, grama corta com grama, e nós vamos ter 50 vezes 1000, 50.000 calorias. 50.000 calorias. Mas como a gente vai trabalhar no sistema internacional, porque aqui a resistência está dada em ohms, a corrente está dada em amperes, então vamos passar para o sistema internacional, que é joules. Então, no caso, a gente vai multiplicar 50.000 vezes 4,2 vai dar, vou dar um chute aqui, depois eu vou fazer na calculadora, 5 vai dar, vai dar 50.000, vai dar 210 mil joules. Vamos ver na calculadora para não ter dúvida, tá? 50.000 vezes 4,2. 210 mil joules, está correto. Beleza, 210 mil joules ou 210 quilojoules, beleza? Então, essa é a energia, tá? Essa é a energia. Agora, o trabalho, ou a energia gasta, vai ser a potência vezes o tempo. E ele quer saber exatamente o tempo, né? Ele quer saber quanto tempo. Ora, eu já sei qual é a energia que eu vou gastar. 210 quilojoules. A potência que eu vou calcular agora. A potência eu posso calcular como U vezes I. Mas ele não deu, ele só deu o I aqui, ó. Ele não deu U, né? Mas você está lembrado que U é igual a R vezes I? Então, no lugar de U, eu posso botar R vezes I. Então, a potência fica sendo igual a R vezes I, que eu botei no lugar de U, vezes I. Ou seja, R vezes I ao quadrado. O R é 20, o I é 10 ao quadrado. Então, nós temos que a potência 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 20 vai dar 2.000 watts. Então, eu tenho 2.000 watts. Então, eu já tenho a potência e já tenho o trabalho. Então, se eu quiser saber o tempo, eu pego o trabalho e divido pela potência. O trabalho é de 210 quilojoules, ou seja, 210 mil joules. E a potência é de 20.000 watts, que é 105 segundos, beleza? Muito bem. E agora, para a gente finalizar a aula, vamos ver a associação de resistores. Também é uma coisa muito simples e vocês podem ver no livro, fazer exercício, etc. e tal. Então, quando você tiver os resistores, tem dois tipos de associação. Ou os resistores são associados em paralelo, aqui ó, tá aqui
resistores em paralelo, ou os resistores estão associados em série. Só tem essas duas. Pode ter associação mista, tá? Série com paralelo. Mas você resolve primeiro a série e depois coloca em paralelo. Aqui tem R1, R2 e R3, tá? Eu vou fazer a dedução, tá? Mas depois você não precisa saber da dedução não, tá? Veja, o que é que esses caras têm em comum é a diferença de potencial, porque todas estão ligadas no mesmo terminal. O paralelo, todas estão ligadas no mesmo terminal. Então, a queda daqui para cá é a mesma em todos os resistores, tá certo? E a queda, a gente sabe que é dado por R vezes I, né? Então, significa que esse U daqui para cá é essa corrente I1, R1 vezes I1, é R2 vezes I2, tá? É a mesma coisa, R2 vezes I2. E também porque a diferença de potencial daqui para cá, para todos são iguais, então a corrente vezes a resistência vai ser a diferença de potencial U, tá? Então, isso aqui não tem muito o que fazer, né? Porque U é igual a R vezes I. Todos estão no mesmo diferença de potencial, então R1 vezes I1 tem que ser igual a R2 vezes I2, que tem que ser igual a R3 vezes I3. Agora tem uma coisa, essa corrente aqui total está sendo distribuída para essa corrente I1 mais a I2 mais a I3. Ela está sendo distribuída por esses três ramos, tá? Então o que a gente sabe é que a corrente total vai ser I1 mais I2 mais I3, tá certo? Ora, mas por essa fórmula aqui, quem vai ser I? Vai ser U sobre R. Quem é que vai ser I1? I1 vai ser U sobre R1. Quem é que vai ser I2? I2 vai ser U dividido por R2. Quem vai ser I3? I3 vai ser U dividido por R3. Certo? Como aqui tem U, está tudo multiplicado por U aqui em cima, eu posso simplificar e agora a gente tem a fórmula geral para calcular o resistor equivalente no circuito paralelo, que é 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá? Então é uma soma de inversos. Então alguns alunos têm dificuldade na soma de inversos. Espero que você não tenha essa dificuldade. Nesse caso daqui, o que eles têm em comum é a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica que passa em R1, aqui no circuito em série, é a mesma intensidade da corrente elétrica que passa em R2, que é a mesma intensidade elétrica que passa em R3, né? Obviamente, você vai ter uma queda U1, U2 e U3. Você vai ter uma queda em cima de R1, uma queda em cima de R2 e uma queda em cima de R3. Ou seja, a sua queda total vai ser a queda em 1, mais a queda em 2, mais a queda em 3, né? Beleza? Lembrando que o I é igual para todo mundo, tá certo? Ora, se eu quero substituir isso aqui por um circuito equivalente, um R, onde eu passo a mesma corrente I, eu vou ter que esse U, que é R vezes I, vai ser igual a quê? Vai ser R1 vezes I, mais a queda em R2, que é R2 vezes I,
mais a queda em R3, que é R3 vezes I. R3 vezes I. Posso simplificar todos esses I's aqui e eu vou ter que o resistor equivalente em série é a soma dos resistores, tá? R1 mais R2 mais R3, beleza? Então, revejam o vídeo e façam os exercícios da página Associação de Resistores. Vocês leem, tá? Para fixar mais e coloquem suas dúvidas, tá? E eu faço novos vídeos se precisar, beleza? Na página 99 até a página 111, tá? Aliás, 113. Instrumentos de medidas elétricas a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então, esse foi o resumo da aula. Leiam o livro com calma. O assunto, a priori, de cara, é complicado, difícil e tudo. E depois o assunto você vai ver que é uma besteira danada. É muito simples, tá? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.